Olá, meus queridos amigos. É com muita alegria que hoje eu trago para a nossa reflexão uma lição do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que tem o título O Verbo de Deus. E o nosso tema para a reflexão de hoje, Ação Divina. Para iniciarmos a nossa reflexão, eu trouxe uma história que se encontra no livro do Divaldo Pereira Franco, chamado Entrega-te a Deus. E a história conta uma situação que vivenciou uma pessoa muito simples e humilde, mas que com grande sabedoria. Diz a história. Narra uma antiga história popular que um modesto trabalhador braçal encontrava-se no seu trato da terra lavrando, em um amanhecer de beleza arrebatadora, quando se lhe acercou um indivíduo muito bem vestido, materialista, confesso, que, impossibilitado de conter a emoção e a arrogância diante do festival de cor, som e magia que a natureza lhe apresentava, perguntou-lhe: Camponês, tu crês em Deus? Sim, senhor, eu creio em Deus, respondeu-lhe o homem simples. Então, nesta manhã maravilhosa, mostra-me um lugar onde Deus se encontra. E sorriu sarcástico. O homem humilde olhou em volta enquanto se apoiava ao cabo da enxada e depois, com naturalidade, respondeu: Senhor, eu não sou capaz de mostrar um lugar onde Deus se encontra nesta paisagem iluminada. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Deus não está. Tomado de espanto, o soberbo afastou-se desconcertado. Vejamos a presença de Deus em toda a sua criação, em toda a natureza. E Deus se encontra em tudo que Ele criou, sendo Ele o arquiteto do universo e da vida. Deus se encontra em toda parte. Onde quer que se apresente uma sua obra, e tudo é obra do Pai, a sua ação divina é a solicitude pelas suas criaturas. Grandiosidade de Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo. Porém, nós, diante desta grandeza, nos perguntamos: como é que Deus, sendo tão grande, tendo tanto poder, sendo tão superior a tudo, poderia preocupar-se com os menores, os seus pequeninos filhos, que somos nós? Como Ele pode se ocupar com os nossos pensamentos, com as nossas vidas? E nós temos mesmo essa dificuldade para entender a ação de Deus em nós. Porque nós aprendemos a conhecer um Deus tão distante, lá nas alturas, nas esferas superiores. Um Pai rancoroso, um Pai vingativo, que escolhia os seus filhos, privilegiava alguns em detrimento de outros. É por isso que nós temos esta grande dificuldade em imaginar a ação de Deus tão próximas de nós. Não é verdade? Porém, dentro da bondade e a misericórdia do Pai, Ele continua agindo em nossas vidas e surgiu o advento do Consolador prometido por Jesus, que justamente nos trouxe a compreensão a respeito da divindade. Então, a nossa visão, o nosso entendimento de Deus ganha uma dimensão incomensurável. E o Espiritismo vem nos revelar que a ação divina se manifesta
por meio da aplicação das leis naturais criadas por ele. Então, isso significa dizer, na medida que nós vamos tomando conhecimento dessas leis, vamos procurando segui-las, nós vamos abrindo o nosso entendimento e vamos conseguindo compreender este Pai de misericórdia. Então, Jesus nos revela que o nosso Pai, ele é generoso. Ele nos cobre com seu amor. Quando ele nos ensinou que o Pai, ele veste os lírios do campo e alimenta os pássaros do céu. Imagine o que ele não faria por nós, seus filhos bem-amados, também. Mas, ainda dentro dessa nossa dificuldade, nós precisamos nos conscientizar que nós só perceberemos verdadeiramente a ação de Deus na nossa vida na medida em que nós nos libertarmos das influências da vida material. Porque enquanto estivermos tão focados na vida material, nos costumes, nas vantagens, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nós não iremos desenvolver o nosso aprendizado espiritual. Permaneceremos achando que o Pai não cuida de nós. Aí nós iremos reconhecer a sua ação. Nos dias, como se diz popularmente, de caminhos claros, de céu azul. Quando nós estamos em boas condições de saúde, quando estamos trabalhando, não nos falta nada, está tudo naquela fase onde está tudo bem, tudo calmo, onde nós temos harmonia na família. Aí nós costumamos acreditar na ação de Deus em nossas vidas. No entanto, o amparo divino também, ele nos envolve e nos rodeia em todos os lances da vida. Diria que até diante da dificuldade é sinal de que ele nos envolve mais ainda. Às vezes, a ação de Deus se encontra somente através destas dificuldades e dessas aflições. Muitas vezes, a ação de Deus se encontra no amor, no carinho, na atenção dos nossos amigos. Mas, segundo o que Jesus nos ensina em seu Evangelho, muitas vezes a ação de Deus se encontra na crítica dos nossos adversários, no tempo de solidão, nos dias mais tristes, mais cinzentos, na perda de um ente querido, de um amigo que se distancia de nós. E por que é que tudo isso ocorre conosco? É por causa do nosso aprimoramento que nós temos que passar incessantemente por esses momentos. Com frequência, nós necessitamos do sofrimento e dos obstáculos para que possamos nos despojar das nossas imperfeições e conseguirmos evoluir. Então, meus irmãos, sempre que estivermos em meio a lutas e aflições, esperemos o melhor, porque a dor, tanto a alegria, são recursos da proteção de Deus. Então, isto é um fato concreto. Nós temos que nos conscientizar. Nós não podemos ignorar a ação de Deus na nossa vida. Ela existe. E nós somos beneficiados constantemente por ela, no plano físico e no plano espiritual. Que maravilha, que reflexão que nos traz tanta esperança em dias melhores, num futuro mais calmo, num futuro mais feliz. E depende de nós, depende apenas da nossa melhora espiritual. E o Pai sempre estará conosco, porque Ele nos ama.
Ele quer o nosso bem e Ele planejou a felicidade para nós, os seus filhos. Então, nós gostaríamos de encerrar essa nossa reflexão com uma frase belíssima do nosso benfeitor Emmanuel. E Emmanuel diz o seguinte: onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Pensa no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada e sentirás contigo no silêncio do coração. Então, meus irmãos, neste momento de tanta reflexão, em que nós estamos sintonizados com o nosso divino amigo, nosso divino Mestre Jesus, vamos nos unindo mais ainda para fazermos uma vibração de muito amor por todos os nossos irmãos de humanidade, vibrando paz, vibrando esperança, alegria e fé em dias melhores. Vamos vibrando para que haja a implantação do Evangelho em todos os lares, para que haja bastante amor, paz e respeito na família. Vamos vibrando por todos os trabalhadores de Jesus, para que possamos, nós como seus trabalhadores da sua vinha, como aprendizes do seu Evangelho, permanecermos firmes no nosso propósito de crescimento espiritual e de melhora individual. E assim, neste momento, nós vamos encerrando esse nosso encontro, agradecendo a Deus pela linda reflexão que essa lição nos trouxe hoje. A oportunidade desse reencontro, que com certeza é a ação de Deus em nossa vida. Muita paz e alegria em nossos corações. Graças a Deus.